Olá, paz e alegria. Hoje, dia 22 de abril, nós temos vários papas, né? É engraçado que hoje nós temos a memória de vários papas. E eu escolhi o São Sotero. São Sotero foi um papa do início da igreja, dentro do segundo século, que foi Marte e deixa para nós muita coisa linda. A história da nossa igreja é muito bonita, né? Começa com o grande amor que Deus tem por nós e das pessoas que Ele vai escolhendo a cada dia para continuar nessa história de amor. Jesus que disse para Pedro, tu és pedra. Então, São Sotero é uma dessas pedras, um dos nossos papas. Ele foi papa no ano 166. É uma coisa interessante da gente dizer da vida de São Sotero, que ele nasceu numa família cristã. Então, os seus pais foram um dos primeiros convertidos, né? Porque os primeiros, né? Provavelmente até os seus pais conheceram alguns dos sucessores diretos dos apóstolos. Então, é uma fé muito enraizada na essência dos primeiros cristãos. Então, ele foi eleito papa por unanimidade no ano 166 e se destaca por uma coisa: a caridade. A caridade. 166, ele vai ser papa por em torno de 10, 12 anos, mais ou menos, e é um tempo de intensa perseguição. Então, a caridade do Papa Sotero com aqueles que estavam sendo perseguidos, com aqueles que estavam tendo que se esconder, com as famílias daqueles que estavam sendo martirizados. Então, era um homem de muita caridade, de muito amor. Então, era uma época de uma cruel perseguição e ele era aquele que estava à frente, era o pastor do rebanho, que não desanimava, que não fugia diante de tudo aquilo. Então, a gente vai ver da história de São Sotero essa firmeza e esse amor infinito. Exortava, animava para todo mundo perseverar na fé. E uma coisa interessante, apesar de toda a perseguição, ele vai se opor a tudo que era divisão, tudo aquilo que queria interferir na fé verdadeira. Uma época de começa, né, uma grande heresia, a heresia que a gente chama, né, de montano, o montanismo, como a gente diz, o que era? Era uma heresia que queria viver pelo medo. O medo do fim do mundo, o medo do pecado, o medo... Não que a gente não tenha que ter esse cuidado e se preparar, mas não viver pelo medo, porque Deus não é o Deus do medo. Deus é o Deus do amor. A misericórdia é maior do que tudo. Então, não é pelo, vamos dizer, pavor do pecado, pavor da morte, mas pelo amor a Jesus que a gente busca a cada dia a conversão. Então ele vai combater essa heresia, onde buscavam uma, vamos dizer assim, uma santidade real, renunciar ao casamento, renunciar à vida civil, renunciar a tudo, viver como que estivesse parado no tempo esperando o mundo acabar. Deus quer que nós construamos um mundo, ser sal na terra, ser luz no mundo, plantar a semente do reino. E foi isso que o Papa Sotero fez, defendendo a verdadeira doutrina. E aí a gente vai ver, que durante o seu pontificado a igreja vai se ampliar, ele vai ordenar muitos sacerdotes, vai ordenar muitos bispos, diáconos, mesmo diante da perseguição. Não há um escondimento da igreja, muito pelo contrário, a igreja cresce, a igreja expande, né? E aí ele também tem um papel bom, muito importante naquela época. Ele foi o primeiro papa a dar o papel da mulher na igreja. Ele começa a colocar, o caráter, do trabalho, do serviço da mulher. Ele começa a fazer esse percurso, que a gente vai vendo até hoje,
acontecer. Ele vai dar também o caráter sacramental ao casamento. Já existia, né, já se sabia do sacramento, mas é ele que vai oficializar canonicamente o caráter sacramental do matrimônio. E a sua caridade, como eu disse, era infinita. Inclusive, ele pegava aquele texto que nós muitas vezes esquecemos, que está lá nos Atos dos Apóstolos, os cristãos tinham tudo em comum. E aí, com esse texto, ele ia às dioceses mais ricas para que elas ajudassem as dioceses mais carentes, mais necessitadas. E aí ele dizia: todos eram um só coração e uma só alma. Então, o Papa Sotero, nos anos, né, vamos dizer, até os 175, né, que foi quando ele foi martirizado, exerceu esse governo da igreja. Nós não temos o relato de como ele foi martirizado, mas sabemos que foi no dia 22 de abril do ano 175. Então é esse Pedro, né, um dos nossos muitos Pedros que Deus foi suscitando ao longo da história da igreja. São pedras vivas, pastores que guiam e conduzem a cada um de nós o rebanho de Cristo. Então, pedindo hoje, pela intercessão de São Sotero, por toda a igreja. Pedimos também pelo nosso Papa, né, o Papa Francisco, para que Deus esteja sempre renovando as suas forças, renovando o seu ministério, o seu pastoreio. E que a cada Papa que Deus suscita na igreja, nós possamos ver sempre a figura do pastor que o próprio Cristo escolheu para governar, guiar e amar o seu rebanho. São Sotero, rogai por nós.